Um sonho como prova. Freud, 1913. Uma senhora, sofrendo de mania de dúvida e cerimonial obsessivo, exige de suas enfermeiras que não a percam de vista um só momento, senão ficaria cismando no que teria feito de proibido enquanto não era vigiada. Uma noite, ao repousar no sofá, acha que a enfermeira de serviço adormeceu. Então pergunta: "Você me via?" A enfermeira, num sobressalto, responde: "Sim, claro." A doente tem agora motivo para mais uma dúvida e, após um instante, repete a pergunta. A enfermeira reitera que sim. Nesse momento, o jantar é trazido por uma outra servente. Isto aconteceu numa sexta-feira à noite. Na manhã seguinte, a enfermeira narra um sonho que dissipa as dúvidas da paciente. Sonho. Alguém lhe deu uma criança. A mãe viajou e ela perdeu a criança. Andando pela rua, pergunta às pessoas se a viram. Chega a uma grande extensão de água, vai por uma estreita passarela. Depois acrescenta. Nessa passarela surgiu-lhe, de repente, como uma miragem, a figura de outra enfermeira. Então se acha num local que lhe é familiar e lá encontra uma mulher que conheceu quando menina, que era vendedora numa loja de alimentos e depois casou-se. Ela pergunta à mulher que está diante de sua porta: "Você viu a criança?" Mas a mulher não se interessa pela pergunta e lhe conta que agora está separada do marido, acrescentando que também no casamento nem tudo é felicidade. Então ela acorda, tranquilizada, achando que a criança estará certamente como uma vizinha. Análise. A paciente supôs que o sonho diz respeito à dormida que a enfermeira negou. O que esta lhe falou a propósito do sonho, sem ser perguntada, permitiu-lhe fazer uma interpretação suficiente na prática, ainda que incompleta em vários pontos. Eu mesmo ouvi apenas o relato da senhora, não falei com a enfermeira. Após a interpretação da paciente, acrescentarei algumas coisas, a partir da compreensão geral que temos das leis da formação dos sonhos. Abre aspas. A enfermeira diz que a criança do sonho a faz pensar num trabalho que lhe deu muita satisfação. Foi o de uma criança que não podia enxergar devido a uma infecção ocular blenorrágica. Mas a mãe dessa criança não viajou, também cuidava dela. E sei que meu marido, que tem essa enfermeira em alta conta, entregou-me à sua guarda ao despedir-se e que ela então lhe prometeu dar atenção a mim como a uma criança. Fecha aspas. Além disso, pela análise da paciente, notamos que, com a exigência de que não a percam de vista, ela mesma pôs-se de volta na infância. Abre aspas, ela perdeu a criança, fecha aspas, e continua a paciente. Abre aspas, significa que não me viu, perdeu-me de vista. É uma confissão de que realmente dormiu um tanto e não me disse a verdade. Fecha aspas. O trecho do sonho em que a enfermeira pergunta pela criança às pessoas da rua ficou obscuro para a senhora, mas quanto a outros elementos do sonho manifesto, ela dá boas explicações. Abre aspas. No caso da grande extensão de água, ela pensa no rio Reno, mas diz que era muito maior que o Reno. Lembra-se então que na noite anterior eu li em voz alta a história de Jonas e a baleia, e contei-lhe que eu própria tinha visto certa vez uma baleia no Canal da Mancha. Creio que a água é o mar, ou seja, uma alusão à história de Jonas. Abre aspas. Acho também que a passarela estreita vem da mesma história, escrita em dialeto e de forma divertida. Nela, um professor de religião conta aos alunos a maravilhosa aventura de Jonas e o menino faz a objeção de que ela não seria possível. Já o professor mesmo lhes disse, em outra ocasião, que a baleia tem uma garganta tão estreita que pode engolir somente animais bastante pequenos. O professor saiu-se com a resposta de que Jonas era um judeu, e os judeus se introduzem em qualquer lugar. Minha enfermeira é uma pessoa religiosa, mas inclinada a dúvidas na religião, e recriminei-me porque talvez tivesse lhe despertado dúvidas com a leitura. Abre aspas. Na passarela estreita ela vê surgir uma outra enfermeira que conhece. Ela já me contou a história dessa outra. Ela se afogou no Reno porque a haviam mandado embora do trabalho, no qual fora culpada de alguma coisa. Ela receia, então, ser mandada embora por ter adormecido. E no dia seguinte, depois de relatar o sonho, ela chorou amargamente. Quando lhe perguntei o motivo, respondeu de forma rude. Abre aspas. Isto a senhora sabe tão bem quanto eu, e agora não terá mais confiança em mim. Fecha aspas. Como o aparecimento da enfermeira que se afogou era um acréscimo, e aliás de uma nitidez particular, deveríamos ter aconselhado à senhora que iniciasse a interpretação nesse ponto. Essa primeira metade do sonho também foi acompanhada de forte angústia, segundo o relato da protagonista. Na segunda metade, teve início a sensação de tranquilidade com que acordou. Abre aspas. Na parte seguinte do sonho, fecha aspas.
Continua analisando a senhora. Abre aspas. Vejo mais uma prova segura da minha opinião de que ele trata do incidente da noite de sexta-feira, pois a mulher, que havia sido vendedora numa loja de alimentos, só poderia ser a garota que trouxe o jantar. Faço a observação de que a enfermeira havia se queixado de náuseas o dia inteiro. A pergunta que ela faz à mulher, abre aspas, você viu a criança? Fecha aspas. Procede, evidentemente, da minha, abre aspas, você me via? Fecha aspas. Que lhe fiz pela segunda vez, justamente quando a garota entrava com os pratos, fecha aspas. Também no sonho pergunta-se 2 vezes pela criança. O fato de a mulher não responder, não se interessar, interpretaríamos como uma depreciação da outra servente em favor daquela que sonha, que se coloca acima da outra no sonho, justamente porque luta com reproches por falta de atenção. Abre aspas. A mulher que aparece no sonho não se separou totalmente do marido. Essa passagem vem da história da outra garota, que por decisão dos pais é mantida afastada, separada, do homem que deseja casar com ela. A frase que diz que nem tudo no casamento ocorre bem é provavelmente um consolo, utilizado em conversas entre as duas. Esse consolo torna-se modelo para outro com o que o sonho termina. Abre aspas, a criança vai ser encontrada. Fecha aspas. Deste sonho eu concluí que a enfermeira adormeceu de fato naquela noite e por isso receava ser despedida. Então não tive mais dúvidas de minha própria percepção. Aliás, depois de narrar o sonho, ela disse lamentar não ter trazido nenhum livro de sonhos. Quando afirmei que esses livros contêm as piores superstições, replicou que não era supersticiosa, mas todas as coisas desagradáveis de sua vida lhe ocorreram sempre numa sexta-feira. Além disso, ela agora me trata mal, mostra-se irritadiça, melindrosa e faz cenas. Fecha aspas. Devemos admitir que essa senhora interpretou e avaliou corretamente o sonho de sua enfermeira. Como é frequente na interpretação de sonhos da psicanálise, devem ser considerados na tradução do sonho não apenas os resultados da associação, mas também as circunstâncias em que ele é narrado, o comportamento do sonhador antes e após a análise do sonho e tudo o que ele diz ou deixa transparecer mais ou menos simultaneamente na mesma sessão analítica. Se tomarmos a suscetibilidade da enfermeira, sua referência à sexta-feira como o dia funesto, etc., confirmaremos o juízo de que o sonho contém a admissão de ela ter realmente adormecido, quando negou o que o fizera, e por isso teme ser despedida por sua cliente. Este sonho, que teve para a senhora um valor prático, estimula o nosso interesse teórico em 2 direções. É certo que ele termina com uma frase consoladora, mas no essencial inclui uma confissão importante para o relacionamento da enfermeira com a paciente. Como pode um sonho, que afinal deve servir para satisfazer um desejo, substituir uma confissão que nem mesmo é vantajosa para aquela que o tem? Deveríamos conceder que, além dos sonhos de desejo e angústia, existam sonhos de confissão e também de advertência, de reflexão, de adaptação e assim por diante? Admito não compreender ainda porque a atitude contrária a essa tentação, na minha interpretação dos sonhos, encontra reservas da parte de tantos psicanalistas, alguns deles eminentes. Distinguir entre sonhos de desejo, confissão, advertência, adaptação, etc., não me parece ter mais sentido do que a diferenciação dos especialistas médicos em ginecologistas, pediatras, odontologistas, admitida por necessidade. Tomo a liberdade de repetir, de forma bastante sucinta, o que afirmei sobre isso na interpretação dos sonhos. Podem agir como perturbadores do sono e formadores do sonho os chamados vestígios diurnos, pensamentos investidos de afeto do dia anterior ao sonho, que resistiram, em alguma medida, à diminuição de energia pelo sono. Esses vestígios diurnos são descobertos ao relacionarmos o sonho manifesto aos pensamentos oníricos latentes. São partes destes, incluem-se, portanto, entre as atividades da vida desperta, conscientes ou inconscientes, que puderam prosseguir durante o sono. Correspondendo à multiplicidade dos processos de pensamento no consciente e no pré-consciente, esses vestígios diurnos têm os significados mais diversos. Podem ser desejos ou temores não resolvidos e também desígnios, cogitações, advertências, tentativas de adaptação a tarefas iminentes, etc. Nisso pareceria justificada a classificação dos sonhos de que se fala, conforme o teor que neles descobrimos pela interpretação. Mas esses vestígios diurnos não são ainda o sonho. Falta-lhes o que nele é essencial. Por si só, não são capazes de produzir um sonho. A rigor, são apenas material psíquico para o trabalho do sonho.
assim como estímulos sensoriais e corporais fortuitos ou condições introduzidas experimentalmente constituem o seu material somático. Atribuir-lhes o papel principal na formação do sonho significa repetir em novo lugar o erro pré-psicanalítico de que os sonhos se explicariam por uma má digestão ou pressão em algum ponto da pele. Assim, pertinazes são os erros científicos e sempre dispostos a retornar com novas máscaras, em vez de rechaçados. Até onde percebemos as coisas, temos de afirmar que o fator essencial na construção do sonho é um desejo inconsciente, via de regra infantil, agora reprimido, que consegue achar expressão nesse material somático ou psíquico, também nos vestígios diurnos, portanto, e lhes empresta uma força que lhes permite ingressar na consciência também durante a pausa noturna do pensamento. O sonho é sempre a realização desse desejo inconsciente, não importando o que mais contém, reflexão, advertência, confissão, qualquer outro elemento da riqueza da vida diurna pré-consciente que, não resolvido, persiste noite adentro. É esse desejo inconsciente que dá ao trabalho do sonho o seu caráter peculiar como elaboração inconsciente de um material pré-consciente. O psicanalista pode caracterizar o sonho apenas como produto do trabalho onírico. Os pensamentos oníricos latentes ele não pode adscrever ao sonho, mas sim ao refletir pré-consciente, embora os tenha conhecido apenas interpretando o sonho. Entre parênteses, a elaboração secundária pela instância consciente é aqui incluída no trabalho do sonho. Ainda que a separemos, nada muda nesta concepção. Diríamos então que o sonho, no sentido psicanalítico, compreende o trabalho onírico propriamente e a elaboração secundária de seu produto. A conclusão a ser tirada dessas ponderações é que não se pode situar o caráter de realização de desejo do sonho no mesmo nível do seu caráter de advertência, confissão, tentativa, de solução, etc., sem negar o ponto de vista de uma dimensão psíquica profunda, ou seja, o ponto de vista da psicanálise. Voltemos agora ao sonho da enfermeira, para demonstrar o caráter profundo da satisfação de desejo que ele contém. Já antecipamos que a interpretação feita pela senhora não é completa. Houve partes do sonho que ela não pôde dar conta. Além do mais, ela sofre de uma neurose obsessiva, que, a minha impressão, dificulta o entendimento dos símbolos oníricos, tal como a demência precoce o facilita. Mas o nosso conhecimento do simbolismo dos sonhos nos permite compreender passagens não interpretadas deste sonho e perceber um sentido mais profundo por trás daquelas já interpretadas. Devemos nos chamar a atenção que certo material usado pela enfermeira venha do complexo de parir, de ter filhos. A grande extensão de água, o Reno, o Canal da Mancha, em que foi vista a baleia, é provavelmente a água de onde vêm as crianças. Ela chega até lá em busca da criança. O mito de Jonas, que levou à determinação dessa água, o problema de como ele, a criança, passa pela fenda estreita, incluem-se no mesmo contexto. A enfermeira que, magoada, se jogou no Reno, que entrou na água, também achou, em seu desespero da vida, um consolo sexual simbólico naquele tipo de morte. A estreita passarela na qual lhe vem ao encontro a aparição pode também ser interpretada como um símbolo genital, embora eu deva admitir que nos falta um conhecimento mais precioso deste. O desejo de ter um filho parece ser, então, aquilo que no inconsciente vem formar o sonho, e nenhum outro parece mais adequado para consolar a enfermeira da dolorosa situação real. Entre aspas, vão me despedir? Vou perder a criança que cuido? Que importa? Vou arranjar um filho próprio, carnal. Talvez aquela passagem não interpretada, em que ela pergunta a todos na rua pela criança, esteja relacionada a isso. Então seria traduzida desta forma, abre aspas, mesmo que eu tenha que me oferecer na rua, conseguirei um filho, fecha aspas. Uma atitude desafiadora da enfermeira, até então oculta, manifesta-se aqui, de repente, e apenas com ela se harmonizaria esta confissão. Abre aspas, sim, eu fechei os olhos e comprometi minha reputação de enfermeira. Agora vou perder o trabalho. Eu serei idiota a ponto de me afogar como fez X? Não serei mais enfermeira. Quero me casar, ser mulher, ter um filho meu. Nada me impedirá de fazer isso. Fecha aspas. Tal tradução se justifica pela consideração de que ter um filho é a expressão infantil do desejo de relação sexual. Também, ante a consciência, ela pode ser escolhida para expressar eufemisticamente esse chocante desejo.
De modo que a confissão desvantajosa para a sonhadora, a qual ela mostrava certa inclinação na vida diurna, foi tornada possível no sonho ao ser aproveitada por um traço de caráter latente para produzir a satisfação de um desejo infantil. Podemos imaginar que essa característica tem íntimo nexo temporal e de conteúdo com o desejo de ter filho e o prazer sexual. Uma nova indagação junto à senhora, a quem devo a primeira parte dessa interpretação, forneceu as seguintes notícias inesperadas sobre as vicissitudes da vida da enfermeira. Antes de adotar essa profissão, ela quis desposar um homem que ardorosamente a cortejava, mas renunciou a ele devido à objeção de uma tia com a qual mantém singular relação, mistura de dependência e de desafio. Essa tia que lhe frustrou o casamento é a superiora de uma ordem de irmãs enfermeiras. A moça sempre a teve por modelo e está ligada a ela também por considerações de herança, mas opôs-se à sua vontade, não ingressando na ordem que a tia lhe reservava. A atitude desafiadora que transparece no sonho diz respeito à tia, portanto. Já atribuímos origem erótico-anal a esse traço de caráter e podemos supor que interesses pecuniários a fazem depender da tia. Lembramos também que as crianças privilegiam a teoria do nascimento anal. Esse elemento do desafio infantil talvez nos permita supor um nexo mais íntimo entre a primeira e a última cena do sonho. A ex-vendedora de alimentos do sonho é a outra servente da senhora, que entrou no quarto com um jantar no momento em que ela perguntava, entre aspas, você me via? Mas ao que parece foi-lhe reservado o papel geral da competidora hostil. É depreciada como babá, pois não se interessa em absoluto pela criança perdida. Responde falando de seus próprios assuntos. Para ela é deslocada, então, a indiferença ante a pessoa de que cuida, que a sonhadora começava a ter. A ela são atribuídos o casamento infeliz e a separação, que a sonhadora mesma devia recear em seus mais secretos desejos. Mas sabemos que a tia é que a separou do noivo. Então a vendedora de alimentos, figura não necessariamente isenta de significado simbólico infantil, pode representar a tia superiora, aliás, não muito mais velha que a sonhadora, e que para ela assumiu o papel tradicional da mãe competidora. Uma boa confirmação de tal interpretação está na circunstância de o local familiar do sonho, no qual ela encontra essa pessoa diante de sua porta, ser justamente o local onde essa tia vive e exerce a função de superior. Devido à não proximidade entre o analista e o objeto da análise, é aconselhável não penetrar mais fundo na trama deste sonho, mas podemos dizer que, até onde foi acessível a interpretação, ele apresentou riqueza de confirmações e de novos problemas.